Por 3 dias consecutivos, ele foi uma mancha teimosa no cenário perfeito da mansão valente. Um homem velho, encurvado sob o peso de uma invisibilidade forçada e vestido em trapos cuidadosamente escolhidos, sentava-se na calçada fria do outro lado da rua, bem em frente aos imponentes portões de ferro forjado. Ele não pedia esmola, não gritava, não fazia absolutamente nada além de existir. Uma presença silenciosa e desconfortável que contrastava brutalmente com as sebes perfeitamente aparadas e as imaculadas paredes de mármore branco da propriedade. Para os carros de luxo, Audis e Mercedes, que deslizavam para dentro e para fora com vidros escuros, ele era apenas um borrão, uma anomalia urbana a ser prontamente ignorada. Mas para os moradores da mansão, sua persistência silenciosa começou a se transformar em uma afronta pessoal e irritante. Ele era um espelho feio, refletindo uma realidade que eles pagavam fortunas para esquecer. Uma rachadura na fachada de seu mundo impecável. Ricardo Dom, sob a maquiagem e os farrapos, observava tudo pacientemente, sentindo o frio do concreto e o gelo ainda mais profundo que emanava dos corações de sua própria família. Os alvos inconscientes de seu doloroso e necessário experimento. Dentro da opulenta mansão, a mera existência do mendigo tornou-se o tópico central de conversas irritadas e cheias de desdém. Graciela, a esposa de Matias, foi a primeira a verbalizar seu nojo, a voz estridente cortando o ar matinal durante o café da manhã, servido na sala de sol. Isto é um absurdo completo. Ele está arruinando a vista do meu jardim de rosas premiadas, disse ela, gesticulando com um croissant folhado que se desfez em migalhas sobre o prato de porcelana importada. As pessoas vêm aqui para chás e eventos de caridade na próxima semana. O que vão pensar quando virem essa figura deplorável em nossa porta? Que não temos segurança? Isso afeta diretamente a nossa imagem, Matias. Para Graciela, o sofrimento de um homem era um mero problema estético, uma inconveniência social que ameaçava o delicado e caro verniz de perfeição que ela lutava diariamente para manter. Sua preocupação não era com a pobreza ou desespero, mas com a mancha que a visão da miséria poderia deixar em sua reputação imaculada e, pior, nas fotografias de seus eventos. Lorena, a filha mais nova, encontrou uma utilidade mais moderna para o estranho. Para ela, ele não era uma ameaça, mas uma oportunidade de conteúdo. Com seu celular em punho, ela fazia vídeos dramáticos da janela de seu quarto, aplicando filtros sombrios e trilhas sonoras tristes. Gente, olhem isso! Por 3 dias seguidos, esse homem misterioso fica parado em frente à nossa casa, narrava ela para seus seguidores com uma falsa voz de preocupação. É tão triste ver a decadência humana de perto. Qual será a história dele? Deixem suas teorias nos comentários. Realidade, cruel, reflexão. Ela transformou a dignidade de um homem em isca de engajamento, sua suposta empatia sendo apenas uma ferramenta para coletar curtidas e aumentar seu alcance. Ela não via um ser humano necessitado, mas sim um objeto que poderia ser monetizado. Uma peça trágica para seu teatro digital, provando que sua incapacidade de sentir empatia era talvez a maior pobreza de todas naquela casa. A tragédia dele era o seu reality show pessoal e uma fonte de entretenimento doentio. Matias, o herdeiro, via o homem de forma diferente. Não como uma mancha ou conteúdo, mas como um desafio direto à sua autoridade, ao seu domínio. Ele está nos testando, rosnou ele para a família naquela noite, batendo com o copo de uísque na mesa. É um daqueles golpistas esperando o momento certo para invadir. Ou talvez um jornalista tentando cavar alguma sujeira para vender para os tabloides. A paranoia de Matias era alimentada por um profundo senso de direito de nascença. A fortuna da família não era apenas dinheiro, era um muro que o separava do mundo comum,
e aquele homem era uma rachadura nesse muro. Ele está zombando de nós, sentado ali, nos observando. Isso é uma falta de respeito. Eu sou o homem desta casa agora e não vou tolerar essa provocação. A presença do mendigo feriu seu ego, e para um homem como Matias, um ego ferido era um animal perigoso, selvagem e completamente imprevisível. No quarto dia, a paciência de Matias se esgotou. A gota d'água foi quando ele viu Lorena postando outro de seus vídeos artísticos do homem, que já começava a ganhar tração online entre seus seguidores. "Já chega!" ele gritou, arrancando o celular da mão dela com violência. "Enquanto você brinca com seu brinquedinho para seus seguidores idiotas, esse lixo está lá fora planejando sabe-se lá o quê. Vou acabar com isso agora." Ele marchou até o interfone que conectava toda a casa e apertou o botão da segurança com força. "2 de vocês, no portão da frente, agora. Temos um lixo para ser removido permanentemente." Sua voz era fria, cheia de uma autoridade que ele ansiava por exercer. Graciela o observava com um sorriso de aprovação, sentindo um prazer sádico na ação iminente. Finalmente, um pouco de ação. A limpeza estava prestes a começar. Dom Ricardo, do outro lado da rua, viu o movimento perto do portão e soube que o momento da verdade havia chegado. Ana, a nova empregada, estava no andar de cima, limpando as janelas de um dos salões de hóspedes que davam para a frente da mansão. Era seu quarto dia de trabalho e ela se movia em silêncio, tentando ser invisível. Ainda aprendendo os ritmos e as regras não ditas daquela casa imensa e fria. De sua posição elevada, ela tinha uma visão clara e desobstruída do homem sentado do outro lado da rua. Ela o notara nos dias anteriores, sentindo uma pontada de tristeza e preocupação cada vez que o via. Ele parecia tão sozinho, tão perdido no meio de tanto luxo. Ela se perguntava sobre sua história. Não por conteúdo como Lorena, mas com uma compaixão genuína nascida de sua própria infância difícil em um orfanato. Ela sabia, em primeira mão, o que era ser invisível, ser considerado um fardo para o mundo, uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça da sociedade. De repente, enquanto polia uma maçaneta de prata, ela viu Matias saindo pela porta da frente, seguido por 2 seguranças corpulentos, vestidos em ternos escuros que mal continham seus músculos. Eles caminharam a passos largos e determinados pelo caminho de cascalho, a raiva emanando de cada movimento do herdeiro como uma onda de calor. Ana parou de limpar, o coração apertando em seu peito, uma premonição terrível se formando em sua mente. Ela sabia instintivamente o que ia acontecer. Viu-os abrir o pesado portão de ferro e atravessar a rua com um propósito ameaçador. A cena se desenrolou em um silêncio horrível para ela, pois o vidro grosso da janela abafava os sons. Ela viu Matias gesticular e gritar com o homem, o rosto contorcido de ódio. Viu o velho encolher-se, tentando se proteger com as mãos frágeis. Ela não precisava ouvir as palavras para entender a crueldade que estava sendo dita. Era a linguagem universal do poder esmagando a fraqueza, uma linguagem que ela conhecia muito bem. A violência foi rápida, eficiente e desumana. Matias deu um passo para trás, como um rei dando uma ordem a seus lacaios, e fez um gesto para os seguranças. Eles agarraram o homem pelos braços, levantando-o do chão com uma força completamente desnecessária, fazendo o velho gemer de dor. Ele não resistiu. Não tinha forças para isso. Seu corpo estava flácido, um boneco de pano nas mãos de gigantes. Eles o arrastaram por alguns metros, para longe da vista da entrada principal, e o jogaram rudemente na calçada, como um saco de lixo que se joga no meio-fio. Um dos seguranças ainda chutou o pequeno e surrado embrulho que o homem tinha ao seu lado, espalhando seus poucos e miseráveis pertences pela calçada molhada de orvalho. Matias observou com os braços cruzados, a expressão satisfeita, como um general inspecionando o resultado de uma batalha,
Vencida sem esforço. O território havia sido protegido, a ordem restaurada. Ana levou a mão à boca, abafando um soluço de horror. As lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e indignadas. Ela testemunhou uma crueldade tão casual, tão desprovida de qualquer pingo de humanidade, que a deixou enjoada fisicamente. Ela viu Matias e os seguranças voltarem para dentro da mansão, as costas retas, vitoriosos, como se tivessem realizado um grande feito. Viu o portão de ferro se fechar com uma finalidade sombria, trancando a riqueza e a podridão para dentro, e deixando a dor e a humilhação do lado de fora, expostas para o mundo. Do outro lado da rua, o homem lutava para se sentar, o corpo tremendo visivelmente, tentando juntar seus poucos pertences. Ele estava sozinho de novo, mas agora sua solidão estava manchada pela violência e pelo desprezo. Ana sentiu uma raiva impotente misturada com uma compaixão avassaladora que doía em seu peito. O instinto de Ana gritava para que ela fizesse alguma coisa, para que descesse e protestasse, para que oferecesse ajuda. Mas o medo a paralisava. Ela era a novata, a mais vulnerável de todos os empregados, uma peça facilmente substituível naquela grande engrenagem. Desafiar as ordens, mesmo que indiretamente, ou mostrar compaixão por alguém que a família considerava lixo, poderia custar-lhe o emprego, sua única fonte de sustento e seu único teto. Ela pensou em voltar ao trabalho, em fingir que não viu nada, como todos os outros naquela casa certamente fariam. Era a escolha segura, a escolha inteligente para sobreviver em um ambiente tão hostil. Mas a imagem daquele homem trêmulo e sozinho não saía de sua mente. Ele poderia ser o pai de alguém, o avô de alguém. Ele era um ser humano. E o que ela viu não foi apenas uma expulsão. Foi um ataque à própria decência, um pecado contra a bondade. A luta interna durou apenas mais alguns segundos, uma guerra travada no silêncio de sua alma. A compaixão, mais uma vez, provou ser mais forte que o medo. Com o coração batendo forte, Ana se afastou da janela, deixando para trás o pano de limpeza e o balde. Ela não continuou a limpar. Em vez disso, desceu as escadas correndo, não para a área principal onde a família residia, mas para os corredores de serviço que levavam à segurança e ao anonimato da cozinha. Ela se movia com um propósito silencioso, uma urgência que vinha de um lugar profundo de sua alma, um lugar que não havia sido corrompido pela dureza do mundo. Ela não estava pensando em si mesma, em seu emprego ou em sua segurança. Estava pensando em um estranho, um homem a quem ela não devia nada, mas a quem sentia que devia tudo naquele momento, um gesto de humanidade para combater a maré de crueldade que havia testemunhado. Na cozinha, ela agiu rapidamente, o coração ainda acelerado. Seus colegas de trabalho estavam ocupados com os preparativos para o almoço, alheios ao drama que se desenrolara lá fora, ou talvez escolhendo deliberadamente ignorá-lo para se o protegerem. Ana foi até seu pequeno armário no vestiário dos funcionários, um espaço que continha todo o seu mundo dentro daquela mansão. Lá estava o pão fresco que ela havia guardado para seu próprio jantar mais tarde naquela noite. Sem um segundo de hesitação, ela o pegou. Olhou ao redor, procurando algo mais. Em um canto, estava uma pilha de cobertores limpos, mas velhos, usados pela equipe para descansar nos intervalos ou em noites particularmente frias. Ela pegou o mais grosso que encontrou. Eram ofertas simples, humildes, mas eram tudo o que ela tinha para dar. Eram um pedaço de seu próprio sustento, um pedaço de seu próprio calor, e por isso valiam mais que toda a fortuna daquela casa. Com o pão embrulhado em um guardanapo e o cobertor dobrado sob o braço, ela se dirigiu à porta dos fundos, a saída de serviço que dava para uma viela lateral, longe dos olhos vigilantes da entrada principal.
Seu coração batia com uma mistura de medo e determinação. Ela estava quebrando as regras, estava se expondo, se arriscando. Um calafrio de medo percorreu sua espinha, mas ela o ignorou, focando na imagem do homem sofrendo, que era mais forte que sua própria apreensão. Abriu a porta lentamente, o ar frio da rua atingindo seu rosto. Ela espiou para fora. A viela estava vazia. Ela teria que dar a volta no quarteirão para chegar onde o homem estava. Era perigoso, imprudente, uma loucura para uma simples empregada. Mas a imagem do rosto dele, encolhido de dor, a impelia para a frente, tornando seu ato não uma escolha, mas uma necessidade. Ricardo, ainda sentado na calçada, tremendo mais de desolação do que de frio, ouviu passos suaves se aproximando. Ele ergueu a cabeça, o corpo tenso, esperando ver um segurança voltando para ameaçá-lo novamente, para finalmente acabar com ele. Mas em vez disso, viu a jovem empregada que ele havia notado observando da janela. Ela se aproximou dele com hesitação, os olhos cheios de uma compaixão que era tão genuína, tão pura, que o deixou sem fôlego. Ela não parecia enojada com sua aparência, não parecia ter medo dele. Ela apenas parecia triste por ele. Ela se agachou a uma distância respeitosa, colocando seu rosto no mesmo nível que o dele. Para um homem que passara os últimos dias sendo olhado de cima com desprezo, aquele simples ato de se abaixar foi um gesto de um poder e de um respeito extraordinários que ele não sentia há muito tempo. Ela não disse uma palavra, talvez por medo de ser ouvida, talvez porque as palavras eram desnecessárias naquele momento. Apenas estendeu as mãos, oferecendo o pão embrulhado e o cobertor dobrado. Os olhos dela diziam tudo. Sinto muito pelo que fizeram. Eu vi. Você não está sozinho. Ricardo olhou para as ofertas em suas mãos calejadas, depois para o rosto dela. Ele viu a sinceridade ali, a bondade pura e desinteressada de alguém que não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Ela não sabia quem ele era. Ela o via como a pessoa mais baixa da escala social, um ninguém, e, mesmo assim, estava arriscando tudo para lhe oferecer conforto. Uma emoção que ele não sentia há anos, uma mistura de gratidão e admiração avassaladoras, o atingiu com força. Deus o abençoe. Ela sussurrou finalmente, a voz suave como a garoa que começava a cair. Então, ela se levantou, e tão silenciosamente quanto chegou, desapareceu, voltando para a segurança da mansão. Na manhã seguinte à expulsão, os portões da mansão Valente estavam impecáveis. A calçada limpa, como se a presença do mendigo tivesse sido apenas um pesadelo passageiro. Para Matias, Graciela e Lorena, era exatamente isso. Durante o café da manhã, eles recontavam a história com um prazer sádico, rindo da figura patética do velho sendo arrastado. Vocês viram a cara dele? Parecia um rato assustado, disse Matias, recebendo uma risada de aprovação de Graciela. Eles não sentiam remorso, sentiam uma satisfação limpa, a sensação de terem purificado seu ambiente, removendo uma imperfeição. A vida podia agora voltar ao seu ritmo normal de luxo e indiferença. O breve e vulgar incidente já relegado ao esquecimento. A crueldade para eles era uma ferramenta de manutenção, tão necessária quanto o trabalho dos jardineiros para manter as sebes aparadas e a fachada da perfeição intacta. A ausência do mendigo era uma vitória, e eles a saborearam com seu café e croissants. Enquanto a família celebrava sua pequena vitória sobre a desordem, Ana movia-se pela casa com um peso no coração. Cada vez que passava pela porta da frente, a imagem do homem sendo jogado na rua a assaltava. Ela se perguntava o que teria acontecido com ele. Teria encontrado um abrigo? Teria conseguido se aquecer com o cobertor que ela lhe dera? O pão teria sido suficiente? As perguntas a assombravam durante suas tarefas silenciosas,
uma preocupação constante que a isolava da frieza da casa. Ela também sentia um medo agudo de que alguém, talvez o mordomo Felipe, cujo olhar parecia ver tudo, tivesse testemunhado seu ato de bondade. Cada vez que ele a olhava, ela temia uma reprimenda, talvez até a demissão. Ela se manteve quieta, a cabeça baixa, fazendo seu trabalho com uma eficiência redobrada, esperando que sua discrição a protegesse. O segredo de seu pequeno ato de rebelião era agora um tesouro perigoso que ela guardava no peito. Ricardo, por sua vez, não estava longe. Ele estava em um apartamento discreto no centro da cidade, um de seus muitos imóveis secretos. Diante de um espelho, ele removeu a maquiagem, os cabelos falsos, a pinus, barba postiça. O rosto cansado, mas astuto de Dom Ricardo Valente emergiu. Ao seu lado, Felipe o atualizava sobre a reação da família. Eles não mencionaram o incidente novamente, senhor. Para eles, o assunto está morto e enterrado. Ricardo ouvia, o coração pesado. A crueldade deles não o surpreendeu, mas ainda assim o feriu. No entanto, a lembrança do gesto de Ana era um bálsamo, uma pequena chama de esperança na escuridão de sua desilusão. E a nova empregada Felipe, Ana? Perguntou ele a voz baixa. Ela está quieta, assustada, eu diria, mas não disse uma palavra a ninguém. Ricardo assentiu, uma expressão de profunda gratidão em seu rosto. Ela é a razão pela qual devemos continuar. É hora da segunda fase, meu amigo. No dia seguinte, conforme o plano, Felipe fez o anúncio oficial à família, que estava reunida na sala de estar, planejando uma viagem de esqui. Sua expressão era formal e impassível, escondendo perfeitamente seu conhecimento do grande teatro que estava em andamento. Tenho uma comunicação do Sr. Valente, anunciou ele, a voz ressoando no silêncio. Ele foi forçado a fazer uma viagem de emergência à Europa para resolver uma crise de negócios inesperada. Ele ficará inacessível por algum tempo e pede encarecidamente para não ser perturbado. A reação da família foi uma exibição quase cômica de indiferença e alívio mal disfarçado. Não houve perguntas preocupadas, nem expressões de ansiedade sobre a crise do patriarca. Graciela pareceu visivelmente contente. Oh, que bom! Isso significa que podemos finalmente remarcar o baile de máscaras sem a desaprovação dele. Matias sorriu abertamente. Perfeito. Estava pensando em comprar um carro novo, e é melhor fazer isso sem os sermões dele sobre austeridade e responsabilidade fiscal. A ausência do pai não era uma crise, era uma libertação. Os dias que se seguiram foram uma explosão de excessos e autoindulgência, uma celebração desenfreada da ausência de autoridade. Com o gato ausente, os ratos festejaram como se não houvesse amanhã. Lorena, livre das críticas do pai sobre sua carreira fútil e superficial, organizou uma festa extravagante na piscina para dezenas de outros influenciadores digitais. A música eletrônica pulsava pela mansão até de madrugada, deixando um rastro de garrafas de champanhe vazias, confetes e uma piscina turva para a equipe de limpeza lidar. A festa foi, claro, exaustivamente documentada em suas redes sociais. Uma celebração de sua liberdade recém-descoberta com a legenda Mansão Livre. Ana e os outros empregados observavam em silêncio, sobrecarregados com o trabalho extra, trocando olhares que misturavam cansaço e desaprovação diante de tamanha frivolidade em um momento em que o chefe da família estava supostamente enfrentando uma crise séria do outro lado do mundo. Matias, por sua vez, não perdeu tempo em afirmar seu novo status como homem da casa, o alfa temporário da Alcateia Valente. No dia seguinte ao anúncio de Felipe, ele foi a uma concessionária de carros de luxo e comprou o modelo mais caro e chamativo que encontrou. Um carro esportivo italiano vermelho berrante, uma máquina de velocidade e ostentação. Foi uma compra impulsiva de $500 mil, um ato de rebelião e desafio que seu pai certamente teria vetado.
Ele chegou em casa acelerando o motor, o som arrogante ecoando pelo pátio de entrada, e jogou as chaves para um valete com um sorriso presunçoso. Era uma declaração de independência. Era ele. Quem estava no comando agora, livre para gastar, para desperdiçar, para viver sem as amarras da prudência de seu pai. O carro era menos um meio de transporte e mais um monumento à sua própria arrogância e ao seu desejo de ocupar o trono antes do tempo. Graciela não ficou para trás em sua busca por autoafirmação e controle. Com Ricardo ausente, ela viu a oportunidade perfeita para impor seu próprio gosto sobre a estética da mansão, que ela sempre considerou clássica e antiquada demais. Lembrete constante da falecida sogra. Ela convocou reuniões com arquitetos e designers de interiores de renome, planejando uma reforma radical e incrivelmente cara para a ala oeste da casa. Quero algo mais moderno, mais... declarava ela, folheando catálogos de móveis italianos e obras de arte contemporânea com um brilho febril nos olhos. Seu projeto era um ataque direto ao legado da falecida esposa de Ricardo, cujas escolhas de decoração haviam definido a casa por décadas. Graciela estava apenas redecorando, estava apagando a história, substituindo a alma da casa por sua própria vaidade superficial, gastando uma fortuna para marcar seu território de forma indelével e indiscutível. Enquanto a família se afogava em seus caprichos e demonstrações de poder, a equipe da mansão trabalhava em dobro para manter a ordem em meio ao caos. Liderados por Felipe, que observava tudo com uma calma estoica e um desprezo secreto, os empregados corriam para limpar as bagunças das festas, para receber as entregas de móveis caros, para lidar com o fluxo constante de convidados e prestadores de serviço que agora frequentavam a casa. O clima entre eles era de tensão e exaustão. Eles sussurravam nos corredores de serviço sobre a imprudência dos herdeiros, sobre a falta de respeito pela suposta crise que o patrão enfrentava. Ana, em meio a tudo isso, sentia-se cada vez mais deslocada, uma estranha em um planeta alienígena de privilégios. O contraste entre a bondade que ela havia mostrado ao mendigo e a ganância desenfreada que agora testemunhava era gritante. Então, no meio de uma tarde particularmente decadente, enquanto Lorena dirigia uma sessão de fotos à beira da piscina para uma marca de biquínis, o telefone da casa tocou. Felipe atendeu na biblioteca e sua expressão, geralmente neutra, tornou-se visivelmente séria. Do outro lado da linha estava o Dr. Almeida, o advogado de confiança de Ricardo há mais de 30 anos. Sua voz era grave, profissional e não deixava espaço para conversa fiada ou desculpas. Felipe, preciso de uma reunião com Matias, Lorena e Graciela. Amanhã de manhã, às 10. É de extrema e absoluta urgência, e a presença de todos é mandatória. Felipe sentiu um calafrio, apesar de saber que tudo fazia parte do grande plano. O tom do advogado era tão convincente, tão carregado de um peso sinistro, que por um momento até ele sentiu uma pontada de pânico genuíno. A tempestade artificial estava prestes a desabar sobre os herdeiros desavisados. Felipe caminhou até a área da piscina com passos solenes. Sua figura sombria, um contraste gritante com a cena de frivolidade e música alta. A música parou quando ele se aproximou. Senhor Matias, Senhora Graciela, Senhora Lorena, disse ele, a voz formal cortando a atmosfera festiva como uma lâmina fria. Acabo de receber uma ligação do Dr. Almeida. Ele solicita a presença obrigatória de todos para uma reunião amanhã, às 10 da manhã, na biblioteca. A notícia caiu como uma pedra na água, cristalina da piscina. A alegria despreocupada evaporou-se instantaneamente, substituída por um silêncio tenso e ansioso. Os amigos de Lorena começaram a se despedir sem jeito, sentindo a mudança abrupta no ar.
A família se entreolhou, os rostos subitamente pálidos sob o sol forte. Uma convocação do advogado na ausência do pai era um mau presságio. A festa havia definitivamente acabado. A noite na mansão foi longa, silenciosa e carregada de uma eletricidade nervosa. A euforia deu lugar a uma especulação ansiosa e sussurrada entre os três herdeiros. O que poderia ser tão urgente a ponto de o velho e sisudo Dr. Almeida exigir uma reunião mandatória? Teria acontecido algo a Ricardo na Europa? A mente deles, condicionada por uma vida inteira de ganância, imediatamente saltou para o pior cenário, não para a saúde do pai, mas para a segurança de sua herança. Será que é sobre o testamento? Sussurrou Graciela para Matias no quarto deles, os olhos brilhando com uma mistura de medo e cobiça. Será que ele decidiu mudar alguma coisa por causa da crise? Lorena, em seu quarto, pesquisava freneticamente online sobre as leis de herança e falência, o medo de perder seu estilo de vida superando qualquer outra emoção. Na manhã seguinte, os três reuniram-se na biblioteca, um cômodo escuro, com painéis de madeira que raramente usavam e que agora parecia opressivamente solene. A impaciência e a arrogância da véspera haviam sido substituídas por uma quietude tensa e nervosa. Eles esperavam, sentados ao redor da grande mesa de mogno, cada um perdido em seus próprios pensamentos egoístas. O Dr. Almeida chegou pontualmente, sua pasta de couro parecendo mais pesada do que o normal, seu rosto uma máscara de pesar profissional que ele havia ensaiado perfeitamente. Ele não perdeu tempo com gentilezas, o que apenas aumentou a tensão na sala. Ele sentou-se, abriu a pasta sobre a mesa polida e olhou para cada um deles por um momento, como um juiz prestes a ler uma sentença que mudaria suas vidas para sempre. Agradeço por virem. Infelizmente, as notícias que trago são as piores possíveis, começou o advogado, a voz grave e pausada. Como vocês sabem, Dom Ricardo viajou para a Europa para tentar conter uma crise em um de nossos fundos de investimento internacionais. Ele empurrou alguns gráficos e planilhas complexas pela mesa, sabendo que eles não entenderiam os detalhes, mas que o gesto daria um ar de autenticidade à sua história. Ele apostou uma parte significativa do capital da empresa neste projeto, confiando em informações que se provaram catastróficas. Nos últimos dias, o fundo não apenas falhou, ele implodiu, criando um efeito cascata que está arrastando todo o patrimônio da Valente Industries junto com ele. A família olhava para os papéis, mas as linhas e números eram incompreensíveis. Ele continuou a tecer sua teia de desastre financeiro, sua voz calma e metódica, detalhando a ruína iminente. O colapso deste fundo acionou cláusulas de dívida com nossos principais credores. Os bancos estão executando as garantias, o que significa que estão tomando posse de nossas propriedades e ativos para cobrir as perdas massivas. As ações da Valente Industries, que sempre foram o pilar da fortuna de vocês, em essência, não valem mais nada. O valor delas foi reduzido a pó em questão de horas no mercado internacional. Ele os deixou absorver o impacto daquela informação por um momento. O silêncio na sala sendo quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede, cada segundo marcando a evaporação de sua riqueza. Ele então se inclinou para a frente e desferiu o golpe de misericórdia. Estou aqui para informá-los, com o mais profundo pesar, disse o Dr. Almeida, a voz baixa e carregada de uma falsa compaixão, que para todos os efeitos práticos, a fortuna da família Valente acabou. A empresa está irremediavelmente falida. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo e aterrorizante que aquela casa já conheceu. Não era o silêncio do luto ou da tristeza pela perda do trabalho de uma vida de seu pai. Era o silêncio do choque absoluto, o som de um universo inteiro de privilégios e certezas se desfazendo em um instante.
Era o som do nada, o som do vazio que agora ocupava o lugar onde antes havia bilhões de dólares. Era o som do fim do mundo deles. Por um longo momento, ninguém se moveu ou respirou. Era como se as palavras do advogado tivessem sugado todo o ar e a vida da sala. Graciela foi a primeira a quebrar o silêncio, não com um soluço de tristeza, mas com um grito agudo de negação e fúria. Não, é mentira! Isso não pode ser verdade! Verifique de novo! Ela gritou, o rosto pálido de horror, não pelo sogro, mas pelo seu próprio futuro, por sua posição social. Matias, em vez de mostrar a força de um líder, virou-se para sua irmã, o rosto vermelho de pânico e raiva. Isso é sua culpa! Ele acusou, a voz tremendo de ódio. Com suas festas estúpidas, seus milhões gastos em roupas e publicidade, você sangrou nosso pai até não sobrar nada. Lorena, chocada com o ataque, levantou-se, derrubando a cadeira com um estrondo. Eu? E o seu carro novo? E os seus relógios de edição limitada que você comprou semana passada? Você gasta mais em um fim de semana do que eu em um ano inteiro. A culpa é sua e da sua esposa parasita que só sabe redecorar a casa como se fosse uma nova rica. Ela retrucou, o veneno escorrendo de cada palavra. A fachada de união familiar civilizada desintegrou-se em segundos, revelando a feia e crua verdade por baixo. Eles não eram uma família enfrentando uma crise juntos. Eram um bando de lobos famintos, subitamente privados de sua carcaça, voltando-se uns contra os outros em uma fúria desesperada e egoísta, cada um tentando fincar a culpa no outro para absolver a si mesmo. Gritos e acusações ecoaram pela biblioteca. Anos de ressentimento, ciúmes e ganância, antes escondidos sob uma fina camada de polidez, agora eram lançados como pedras afiadas entre eles. Você sempre foi o favorito mimado, tudo sempre foi para você, gritou Lorena, apontando um dedo trêmulo para o irmão. E você sempre foi uma inútil superficial, boa apenas para tirar fotos e envergonhar nosso nome, retrucou Matias com veneno. Graciela, por sua vez, chorava histericamente no canto, lamentando a perda de seus vestidos, suas joias, seu status social. Minha vida acabou, estamos arruinados, o que meus amigos vão pensar de mim agora? O doutor Almeida observava a cena com uma expressão de profundo desgosto, seu papel no teste de Ricardo nunca tendo sido tão claro e justificado. Enquanto a família se autodestruía em um redemoinho de acusações, Ana, que estava limpando o corredor do lado de fora da biblioteca, ouvia os gritos abafados que vazavam pela porta de carvalho. Ela não conseguia entender os detalhes, mas compreendia perfeitamente o tom de pânico, raiva e desespero. Seu coração se encheu de uma pena genuína por eles. Perder tudo, não importava o quanto se tivesse, devia ser uma experiência terrível e assustadora. Em sua simplicidade e compaixão, ela não conseguia imaginar que a reação à perda pudesse ser tão cheia de ódio e acusações mútuas. Ela pensava que as famílias se uniam nos momentos difíceis para se apoiarem e se consolarem. O que ela ouvia do outro lado da porta não era o som de uma família em luto, mas o som de um colapso moral. A briga na biblioteca durou quase 1 hora. Quando eles finalmente se acalmaram, exaustos e assustados, a ganância deu lugar a uma conspiração fria e calculista. Não podemos deixar que os bancos levem tudo, disse Graciela, a voz rouca pelo choro, os olhos brilhando com uma nova e predatória luz. As joias da família, as obras de arte no cofre, o apartamento em Nova York que não está no nome da empresa. Ricardo nem saberá se vendermos algumas coisas agora, antes que tudo seja oficialmente congelado. Matias, o rosto ainda tenso, concordou imediatamente. A mente já trabalhando nas possibilidades. Ela está certa. Precisamos pegar o que pudermos enquanto há tempo. Cada um por si. A lealdade ao pai, ao homem que lhes deu tudo, evaporou-se junto com a fortuna.
A conspiração da família Valente moveu-se com a velocidade da ganância. Nos dias que se seguiram à notícia da falência, a mansão transformou-se em um centro de operações secretas. Avaliadores de joias entravam e saíam pela porta dos fundos convocados por Graciela. Matias passava horas em chamadas sigilosas com corretores de imóveis de luxo, tentando vender propriedades em outros países antes que fossem congeladas. Lorena, por sua vez, começou a vender discretamente as roupas de grife e bolsas de sua coleção para compradores particulares, uma liquidação silenciosa de seu estilo de vida. Eles eram uma orquestra de traição, cada um tocando seu instrumento em uma sinfonia de egoísmo, todos sob a crença de que seu pai e patriarca estava a meio mundo de distância, lutando para salvar um navio que eles já consideravam afundado e saqueado. Logo eles perceberam que vender ativos levava tempo e que precisavam cortar despesas imediatas para manter a fachada. Foi Graciela quem levantou o ponto durante mais uma de suas reuniões secretas na biblioteca. Não adianta vender um Picasso se não tivermos dinheiro para o champanhe na próxima semana, disse ela com uma praticidade cruel. Precisamos cortar a gordura, a equipe. Metade deles tem que ir embora e tem que ser agora. Matias e Lorena concordaram imediatamente. Para eles, os Unti-Ashi. Funcionários não eram pessoas, eram despesas, números em uma planilha. Eles pegaram uma lista da equipe e começaram a cortar nomes com a impessoalidade de um carrasco. O jardineiro-chefe, um dos motoristas extras, a passadeira e, claro, a mais nova, a mais dispensável. Ana, disse Matias, circulando o nome dela com uma caneta. Ela foi a última a chegar, será a primeira a sair. A decisão foi unânime. Ana era o corte mais fácil. Ela não tinha tempo de casa, não tinha laços profundos com a família, e sua demissão não causaria ondas entre a equipe mais antiga e leal. Para eles, era uma decisão lógica, desprovida de qualquer emoção. Eles não pensaram na jovem que limpava seus quartos, na moça silenciosa que lhes desejava bom dia nos corredores. Não pensaram em como ela sobreviveria, onde iria morar, o que faria. Ela era apenas uma peça a ser removida do tabuleiro para que eles pudessem continuar seu jogo. A crueldade deles não era apenas ativa na forma como trataram o mendigo. Era também passiva, em sua total e completa incapacidade de ver a humanidade naqueles que o serviam. Eles decidiram que a chamariam no final do dia para dar a notícia. Naquele dia, Ana trabalhou com uma dedicação ainda maior. Ela, como o resto da equipe, ouviu os sussurros, sentiu a tensão, percebeu a atmosfera de pânico entre os patrões. Ela ouviu fragmentos de conversas sobre perdas e dificuldades. Seu coração, em vez de se preocupar com seu próprio futuro, encheu-se de compaixão pela criada sem nada. Ela sabia o que era o medo da perda. Ela imaginou que, para pessoas que tinham tanto, perder tudo devia ser uma dor inimaginável. Em sua pureza, ela não via a ganância ou a traição. Via uma família em crise e seu instinto era ajudar. Ela limpou com mais afinco, arrumou os quartos com mais cuidado, como se seu trabalho pudesse, de alguma forma, trazer um pouco de ordem e paz ao caos que sentia ao seu redor. No final da tarde, Felipe, o mordomo, a encontrou no corredor do andar de cima. Seu rosto, geralmente tão calmo e controlado, parecia tenso, os olhos cheios de uma tristeza que ela não compreendeu. Ana, a família gostaria de falar com você na biblioteca, disse ele a voz baixa. O coração de Ana gelou. Ser chamada à biblioteca, o centro nevrágico da casa, só podia significar problemas. Sua mente disparou. Será que eles descobriram sobre o pão e o cobertor? Será que ela havia quebrado alguma regra sem saber? O medo de perder o emprego, seu único refúgio, a dominou. Com as mãos suando, ela assentiu e seguiu Felipe pelos corredores silenciosos.
Cada passo em direção àquela porta de carvalho parecia um passo em direção a uma sentença. Ela entrou na biblioteca e encontrou os 3 irmãos sentados atrás da grande mesa de mogno. Eles pareciam juízes em um tribunal. A arrogância habitual havia sido substituída por uma seriedade sombria e autoimportante. O ar na sala era pesado. Matias indicou uma cadeira vazia em frente à mesa, um lugar claramente projetado para intimidar. Ana sentou-se na ponta da cadeira, as mãos juntas no colo. Ela se sentia pequena, insignificante diante do poder combinado deles. Ela esperava uma reprimenda, uma acusação. Mas antes que qualquer um deles pudesse pronunciar a primeira palavra de sua sentença de demissão, Ana tomou a iniciativa, movida por sua consciência e sua compaixão equivocada. «Senhor e senhora, com licença», começou ela, a voz um pouco trêmula, mas clara. «Eu sei que não é da minha conta, mas eu não pude deixar de ouvir que a família está passando por um momento muito difícil». Matias, Graciela e Lorena se entreolharam, surpresos e um pouco irritados com a audácia dela. Mas ela continuou, as palavras jorrando de seu coração. «Eu não tenho família, não tenho muitas posses. Este emprego, esta casa, é tudo o que eu tenho. A família Valente me deu uma oportunidade quando eu mais precisava, e eu sou muito, muito grata por isso». A sinceridade em sua voz era inconfundível, uma nota pura em uma sala cheia de dissonância. A família a observava, perplexa, sem entender aonde ela queria chegar. Então, ela fez sua oferta, um ato de lealdade tão profundo e ingênuo que os deixou momentaneamente sem palavras. «Eu sei que as coisas estão difíceis, e eu quero ajudar da única maneira que posso», disse ela, olhando-os nos olhos. «Se me permitirem, eu gostaria de oferecer para continuar trabalhando, mas pela metade do meu salário. Ou por menos, o que for preciso. Pelo menos até as coisas melhorarem. É o justo, é o mínimo que posso fazer para retribuir a chance que me deram». Ela terminou de falar e esperou, o coração aberto, oferecendo seu pouco em um gesto de solidariedade. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Matias, Graciela e Lorena estavam completamente atordoados. Em seu mundo de cálculos e egoísmo, um ato de sacrifício tão desinteressado era incompreensível. Era como se um animal de estimação tivesse começado a recitar poesia. Graciela estava prestes a soltar uma risada de escárnio para zombar da estupidez daquela oferta. Matias estava abrindo a boca para dizer-lhe que sua caridade patética não era necessária, que ela estava demitida de qualquer maneira. Mas antes que qualquer som pudesse sair de suas bocas, uma outra voz cortou o silêncio da sala. Uma voz que não era ouvida naquela casa há dias, uma voz que eles conheciam melhor do que as suas próprias. «Sua lealdade é a coisa mais valiosa nesta casa, minha querida». A voz era profunda, calma e carregada de uma autoridade que fez todos na sala se arrepiarem. Vinha da porta da biblioteca, que se abrira sem que ninguém percebesse. Ana se virou, assustada, e seu queixo caiu. Parado na soleira, não estava um fantasma, mas um homem que ela não reconheceu de imediato. Alto, de ombros largos, impecavelmente vestido com um terno cinza escuro, o cabelo prateado penteado para trás, os olhos azuis brilhando com uma intensidade fria. Não havia traços do velho mendigo frágil. Havia apenas poder. Havia apenas Dom Ricardo Valente, saudável e terrivelmente presente. A reação da família foi um espetáculo de horror. Matias, que estava recostado em sua cadeira com ar de superioridade, endireitou-se tão rápido que quase caiu. A cor desapareceu completamente do rosto de Graciela, deixando-a com uma palidez de cera. Lorena deixou o celular cair de sua mão, o aparelho batendo no chão com um baque surdo. «Pai!» Eles gaguejaram em uníssono, as vozes um misto de choque, medo e culpa. Não. Era a expressão de filhos felizes ao verem o pai retornar de uma viagem.
Era a expressão de criminosos pegos em flagrante pelo juiz que eles pensavam estar morto. Ricardo não olhou para seus filhos, nem por um segundo. Seus olhos estavam fixos em Ana, que o olhava com uma confusão atordoada, tentando reconciliar a imagem do homem poderoso diante dela com a do mendigo a quem ela ajudara na chuva. Um pequeno e triste sorriso tocou os lábios de Ricardo, enquanto ele olhava para ela. Seu sacrifício não será necessário, Ana, repetiu ele, a voz agora mais suave. Então ele finalmente desviou o olhar dela e o pousou sobre seus filhos, e toda a suavidade desapareceu, substituída por um gelo cortante. Ele deu um passo para dentro da sala, a presença dele dominando o ambiente, sugando todo o ar. O choque inicial da família deu lugar a um pânico febril. Eles começaram a gaguejar desculpas, perguntas, mentiras. Pai, o que você está fazendo aqui? Pensamos que você estava na Europa, disse Matias, tentando soar aliviado. Querido, você está bem? Estávamos tão preocupados, acrescentou Graciela, levantando-se, a mão no peito em uma performance de última hora. Lorena apenas olhava, a mente em branco, incapaz de formular uma mentira. Mas Ricardo ergueu a mão, silenciando-os instantaneamente. Ele caminhou lentamente pela sala, seus passos ecoando no silêncio mortal, até parar atrás da cadeira onde Ana estava sentada. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto de proteção e aliança. Ele olhou para seus filhos, um por um, seu olhar penetrando em suas desculpas patéticas e expondo suas almas culpadas. Ele não precisava gritar. Sua calma era infinitamente mais aterrorizante. O teste havia terminado. Os resultados estavam em suas mãos. E agora, era a hora do julgamento. Ele respirou fundo. O patriarca, o juiz, o fantasma retornado para assombrar os vivos com a verdade. Ele olhou para os rostos aterrorizados daqueles que compartilhavam seu sangue, mas não seu caráter, e pronunciou as palavras que selaram seus destinos. Sim, disse ele, a voz baixa, mas ressoando com o poder de um trovão. Eu voltei, e eu vi tudo. As palavras de Ricardo. Eu vi tudo. Pairaram na biblioteca como uma sentença de morte. A negação desesperada da família foi a primeira a surgir. Pai, do que você está falando? Que mendigo! Gaguejou Matias, tentando uma última e patética cartada de ignorância. Ricardo não se alterou. Com um aceno de cabeça para Felipe, o mordomo se adiantou e colocou um pequeno tablet sobre a mesa. Com um toque, ele ativou um vídeo. A tela mostrou a cena da expulsão do mendigo, gravada por uma câmera de segurança discreta na entrada. A família assistiu horrorizada, a si mesma em sua performance de crueldade. Viram seus próprios rostos contorcidos de desprezo. Ouviram suas próprias vozes zombando e humilhando o velho frágil. A prova era irrefutável. Uma imagem espelhada de suas almas podres. Graciela soltou um soluço, não de remorso, mas de pavor ao ser. Descoberta. E quanto à minha viagem de negócios, continuou Ricardo enquanto o vídeo terminava, foi bastante esclarecedora. Ele então começou a narrar, com uma calma aterrorizante, tudo o que acontecera desde o anúncio da falência. Ele descreveu a briga feia entre eles, as acusações mútuas, a falta total de preocupação com seu bem-estar. E então ele desferiu o golpe final. Vi a conspiração para vender minhas obras de arte, minhas joias, meus bens, pelas minhas costas. A reunião com os avaliadores que Graciela organizou, as chamadas de Matias para os corretores, tudo. Felipe colocou uma segunda pasta na mesa, cheia de transcrições e relatórios. A armadilha de Ricardo havia sido meticulosa. Ele não apenas testou seus corações, ele documentou a traição deles com a precisão de um promotor construindo um caso criminal. A família estava em ruínas, despojada de todas as suas mentiras e desculpas. Não havia para onde correr, não havia como se esconder. A única coisa que restava
Em seus rostos era o medo puro e a ganância frustrada. Foi Matias, sempre o mais impulsivo, quem quebrou. "E o que você esperava?" Ele gritou, levantando-se, o rosto vermelho. "Você sempre nos tratou como acessórios do seu império. Você nos deu dinheiro, mas nunca amor, nunca respeito. Essa fortuna é nosso direito de nascença, o pagamento por aturar você por toda a vida." A acusação, nascida do desespero, foi a última e mais feia revelação. Ele não via a fortuna como um presente ou um legado, mas como uma indenização, um prêmio de consolação por uma vida de ressentimento. Ricardo ouviu o desabafo de seu filho, o rosto impassível. A acusação de falta de amor talvez tivesse um pingo de verdade, uma verdade que o entristeceu, mas não mudou sua resolução. "O amor, meu filho, é testado na adversidade, e o único amor que vocês demonstraram foi pelo dinheiro", respondeu ele friamente. "O direito de nascença não existe. O que existe é o caráter, e o de vocês se provou falido." Ele se virou para Felipe. "Chame a segurança. O prazo deles acabou." A sentença estava dada. Não haveria mais discussões, nem mais apelos. O martelo havia batido, e o tempo da família Valente naquela casa, naquela vida, havia chegado ao fim. Era o fim de uma era de privilégios não merecidos. A expulsão foi metódica e humilhante. Os seguranças, os mesmos que haviam jogado Ricardo na chuva, agora acompanhavam os herdeiros caídos. Uma mala cada um, apenas itens pessoais, nada de valor, foi a ordem de Ricardo. Graciela tentou pegar uma caixa de joias, mas um segurança a interceptou com firmeza. Lorena chorava histericamente, não por sua família, mas por sua coleção de bolsas. Matias apenas olhava para o pai com um ódio puro e fervente que prometia uma vingança futura. Eles foram escoltados para fora da mansão, passando pelos mesmos corredores onde haviam desfilado com tanta arrogância por toda a vida. A porta da frente se fechou atrás deles, deixando-os na calçada com suas malas, despojados de tudo, exceto de sua própria ganância. A mansão ficou em silêncio, um silêncio diferente, limpo. Era como se a casa, por anos sufocada pela tensão e pela falsidade, pudesse finalmente respirar. Ricardo caminhou até a grande janela da biblioteca, observando seus filhos pegarem um táxi, a imagem deles parecendo pequena e patética à distância. Ele não sentiu triunfo. Sentiu um cansaço profundo, uma tristeza pela família que ele teve, mas que, na verdade, nunca possuiu. Felipe se aproximou. "A casa está segura, senhor." Ricardo se virou e seu olhar encontrou o de Ana, que havia permanecido quieta em um canto durante todo o confronto final. Uma testemunha silenciosa do desmoronamento de uma dinastia. Ela o olhava, não com admiração, mas com uma compaixão triste. As palavras de Ricardo, "Eu vi tudo", pairaram na biblioteca como uma sentença de morte. A negação desesperada da família foi a primeira a surgir. Uma reação patética e previsível. "Pai, do que você está falando? Que mendigo?" gaguejou Matias, tentando uma última e patética cartada de ignorância, o suor brotando em sua testa. Ricardo não se alterou. Com um aceno de cabeça para Felipe, o mordomo se adiantou e colocou um pequeno tablet sobre a mesa. Com um toque, ele ativou um vídeo. A tela mostrou a cena da expulsão do mendigo, gravada por uma câmera de segurança discreta na entrada. A família assistiu, horrorizada, a si mesma em sua performance de crueldade. Viram seus próprios rostos contorcidos de desprezo, ouviram suas próprias vozes zombando e humilhando o velho frágil. A prova era irrefutável, uma imagem espelhada de suas almas podres. Graciela soltou um soluço, não de remorso, mas de pavor ao ser descoberta, a mão voando para o colar de pérolas que, de repente, parecia um laço apertado em seu pescoço. "E quanto à minha viagem de negócios", continuou Ricardo, enquanto o vídeo terminava e o silêncio constrangedor preenchia a sala. "Foi bastante esclarecedora." Ele então começou a narrar
com uma calma aterrorizante tudo o que acontecera desde o anúncio da falência. Ele descreveu a briga feia entre eles, as acusações mútuas, a falta total de preocupação com seu bem-estar ou com o legado da família. E então, ele desferiu o golpe final. E a conspiração para vender minhas obras de arte, minhas joias, meus bens, pelas minhas costas. A reunião com os avaliadores que Graciela organizou, as chamadas de Matias para os corretores internacionais. Tudo. Felipe, com uma precisão sombria, colocou uma segunda pasta grossa na mesa, cheia de transcrições de chamadas e relatórios detalhados. A armadilha de Ricardo havia sido meticulosa. Ele não apenas testou seus corações, ele documentou a traição deles com a precisão de um promotor construindo um caso criminal, sem deixar espaço para dúvidas ou negações. A família estava em ruínas, despojada de todas as suas mentiras e desculpas. Não havia para onde correr, não havia como se esconder. A única coisa que restava em seus rostos era o medo puro e a ganância frustrada. Foi Matias, sempre o mais impulsivo e arrogante, quem quebrou primeiro. "E o que você esperava?" ele gritou, levantando-se da cadeira, o rosto vermelho de fúria e humilhação. "Você sempre nos tratou como acessórios do seu império. Você nos deu dinheiro, mas nunca amor, nunca respeito. Essa fortuna é nosso direito de nascença, o pagamento por aturar seu controle e sua frieza por toda a vida." A acusação, nascida do desespero de um homem encurralado, foi a última e mais feia revelação. Ele não via a fortuna como um presente ou um legado a ser honrado, mas como uma indenização, um prêmio de consolação por uma vida de ressentimento e vazio emocional. Ricardo ouviu o desabafo de seu filho, o rosto impassível, quase triste. A acusação de falta de amor talvez tivesse um pingo de verdade. Uma verdade que o entristeceu profundamente. Um reconhecimento de suas próprias falhas como pai. Mas isso não mudou sua resolução. "O amor, meu filho, é testado na adversidade, não comprado com luxos. E o único amor que vocês demonstraram foi pelo dinheiro que eu representava", respondeu ele friamente, a voz firme como aço. "O direito de nascença não existe. O que existe é o caráter, a honra, a decência. E o de vocês se provou completamente falido, muito antes da minha suposta empresa." Ele se virou para Felipe, o fiel mordomo que observava tudo com uma tristeza solene. "Felipe, chame a segurança. O prazo deles nesta casa acabou." Não haveria mais discussões, nem mais apelos. O martelo havia batido. A expulsão foi um ato de cirurgia fria, metódica e humilhante. Os seguranças, os mesmos que haviam jogado Ricardo na chuva dias antes, agora se postavam com uma eficiência impassível, aguardando as ordens. Uma mala cada um. Apenas itens pessoais. Nada de valor, joias ou eletrônicos caros. Foi a ordem clara de Ricardo, transmitida por Felipe. Graciela tentou, em um ato de desespero, pegar uma caixa de joias de seu quarto. Mas um segurança a interceptou com uma firmeza polida, mas inabalável. Lorena chorava histericamente, não por sua família, mas por sua coleção de bolsas de grife, que ela considerava extensões de sua própria identidade. Matias, por outro lado, não chorou. Ele apenas olhava para o pai com um ódio puro e fervente que prometia uma vingança futura. Uma guerra que ele já começava a planejar em sua mente, buscando falhas legais e aliados desonestos. Eles foram escoltados para fora da mansão, passando pelos mesmos corredores onde haviam desfilado com tanta arrogância e indiferença por toda a vida. Cada passo era uma queda, uma descida de seu pedestal dourado para a dura realidade do mundo comum. A porta da frente, que sempre se abriu para recebê-los em um mundo de privilégios, agora se fechava atrás deles com uma finalidade sombria. Foram deixados na calçada, ao lado dos mesmos portões onde o mendigo havia sentado, cada um com sua única mala,
parecendo pequenos e patéticos contra a imensidão da mansão. Despojados de seus cartões de crédito, de seus carros, de seu sobrenome, eles estavam sozinhos, com nada além de sua própria ganância como companhia. A justiça de Ricardo fora poética em sua crueldade, forçando-os a experimentar um fragmento do desamparo que eles mesmos infligiram a outros sem pensar duas vezes. A mansão ficou em silêncio. Um silêncio diferente, limpo, quase sagrado. Era como se a casa, por anos sufocada pela tensão, pela falsidade e pela energia voraz da ganância, pudesse finalmente respirar, suas paredes de mármore exalando um suspiro de alívio. Ricardo caminhou até a grande janela da biblioteca, observando seus filhos tentarem chamar um táxi, a imagem deles parecendo pequena e insignificante à distância. Ele não sentiu o triunfo que imaginara. Sentiu um cansaço profundo, uma tristeza avassaladora pela família que ele amou, mas que, na verdade, nunca possuiu de verdade. Felipe se aproximou silenciosamente. A casa está segura, senhor. E limpa. Ricardo se virou e seu olhar encontrou o de Ana, que havia permanecido quieta em um canto durante todo o confronto final, uma testemunha silenciosa do desmoronamento de uma dinastia. Ela o olhava, não com admiração ou medo, mas com uma compaixão triste que parecia abraçar a todos na sala. Ricardo dispensou Felipe com um gesto e se aproximou de Ana. O ar entre eles era denso de emoções não ditas. Ele, o bilionário todo-poderoso, o mestre manipulador que havia orquestrado tudo aquilo, sentiu-se subitamente vulnerável sob o olhar claro e honesto dela. Ele lhe devia uma explicação, uma desculpa e, em seu mundo, uma recompensa. Ana, começou ele, a voz rouca pela emoção contida. Eu não tenho palavras para descrever a minha vergonha por tê-la envolvido em meu teatro familiar. Foi um método cruel, eu sei, mas eu estava desesperado para encontrar uma única alma verdadeira. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas para expressar o que sentia. O que você fez naquela noite, ato de bondade que você mostrou a um completo estranho, foi a única coisa real que aconteceu nesta casa em muitos, muitos anos. Foi um farol na escuridão. Isso me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma, continuou ele, o coração se abrindo de uma forma que me fazia há anos. Isso me salvou de uma desilusão completa com a humanidade. Você, com sua coragem silenciosa e seu coração puro, me lembrou que a bondade ainda existe, mesmo nos lugares mais sombrios e inesperados. Ele caminhou até sua imponente escrivaninha de mogno e abriu uma gaveta. Tirou um talão de cheques e uma caneta de ouro. Eu sei que dinheiro não pode apagar o que você passou, a humilhação, o medo, mas ele pode oferecer segurança, pode oferecer uma nova vida, longe de lugares como este, um futuro onde você nunca mais precisará se preocupar com nada. Ele começou a preencher o cheque, a caneta se movendo rapidamente sobre o papel, os números crescendo a cada traço, uma quantia que mudaria o destino de qualquer um. Ele terminou de escrever. O valor, uma quantia que mudaria a vida de gerações. Você provou ser mais família para mim em um único ato desinteressado do que eles em uma vida inteira de privilégios e exigências. Eu quero que você tenha uma parte do meu legado, não como um pagamento, pois sua bondade não tem preço, mas como um presente, um reconhecimento de um homem cuja fé na humanidade foi restaurada por você. Ele assinou o cheque com um floreio e o estendeu para ela, o papel branco, parecendo uma bandeira de rendição de seu antigo eu cínico. Em sua mente era o final perfeito, a heroína humilde sendo recompensada, a justiça poética completa. Ele esperava lágrimas de alegria, gratidão, um final de conto de fadas que validaria suas ações e limparia sua consciência do engano que ele mesmo criou. Ana olhou para o cheque estendido na mão dele. Uma fortuna que ela mal conseguia conceber,
depois para o rosto dele. As lágrimas brilhavam em seus olhos, mas não eram de alegria ou ganância, como ele esperava. Eram de uma emoção muito mais complexa, uma mistura de tristeza e compaixão. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto suave, mas definitivo, que o deixou confuso. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar, disse ela, a voz baixa, mas firme, cortando o silêncio da biblioteca. Eu agradeço do fundo do meu coração, mas o que eu não fiz por recompensa. Eu fiz porque era a coisa certa a se fazer. Foi o que me ensinaram a vida inteira. E aceitar isso mudaria. E tudo. Ricardo a olhou perplexo. Em seu mundo, ninguém jamais recusava dinheiro. Era a linguagem universal que todos entendiam e cobiçavam. Minha mãe, a diretora do orfanato onde cresci, uma mulher que dedicou sua vida aos outros, sempre me disse que a verdadeira caridade é a que não espera nada em troca, continuou Ana, o rosto iluminado por uma convicção serena e inabalável. Ela dizia que no momento em que a bondade espera um pagamento, ela se torna um negócio. Se eu aceitasse este dinheiro, estaria transformando meu único ato puro e honesto em uma transação. Estaria vendendo minha compaixão. Estaria me tornando como as pessoas que o Senhor tanto despreza, aquelas que fazem tudo por um preço. A sabedoria em suas palavras simples o atingiu com mais força do que a fúria de seu filho. Ela não estava apenas recusando uma fortuna, estava lhe dando uma lição final e esmagadora sobre valor, sobre caráter, sobre o que realmente significava ser rico. Ela viu a confusão e a dor no rosto dele e sua compaixão sempre presente voltou. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mas, disse ela, e ele ergueu os olhos, uma centelha de esperança surgindo em meio à sua perplexidade. Se o Senhor realmente quer me agradecer, se quer usar sua fortuna para honrar o que eu fiz e dar um significado a tudo isso, há uma maneira. A esperança no rosto de Ricardo se intensificou, transformando-se em uma atenção focada. Qualquer coisa, Ana, peça o que quiser. A oferta dela não seria para si mesma. Seria a prova final e irrefutável de seu caráter. O ato que o ensinaria a lição que ele tão desesperadamente precisava aprender sobre o verdadeiro propósito da riqueza. O orfanato onde cresci, o lar da esperança, ele está prestes a fechar, disse ela, a voz embargada pela primeira vez, não por si mesma, mas pelos outros. As dívidas são grandes, o prédio está caindo aos pedaços. As crianças de lá, elas não têm ninguém, assim como eu não tinha. Elas precisam de um milagre para continuar tendo um teto sobre suas cabeças. Ela olhou diretamente nos olhos dele, seu pedido sendo um desafio moral. Se o Senhor quer fazer algo que realmente importa com seu dinheiro, algo que dure para sempre e que mude vidas de verdade, ajude-as, salve o lar delas, dê a elas a chance que um dia me deram. Seu pedido não era um pedido de caridade, mas um convite para a redenção. Ao redirecionar a recompensa, Ana fez mais do que provar sua pureza. Ela deu a Ricardo algo que ele havia perdido há muito tempo e que nem sabia que procurava: um propósito. Ela lhe mostrou o verdadeiro significado do legado. Não era sobre construir um império de negócios para ser dilapidado por herdeiros ingratos, mas sobre construir um refúgio para os vulneráveis. Não era sobre deixar uma fortuna, mas sobre plantar sementes de esperança na vida daqueles que não tinham nada. Ricardo olhou para ela, para esta jovem que, com nada além de sua bússola moral, havia navegado pelas águas traiçoeiras de sua família e saído mais forte e mais nobre. Ele sentiu uma admiração tão profunda que era quase dolorosa. Com um movimento lento e deliberado, Ricardo rasgou o cheque que ainda estava em sua mão. Os pedaços de papel, representando uma fortuna, flutuaram até o chão, insignificantes. O orfanato será salvo, Ana, disse ele.
a voz embargada de uma emoção que ele não sentia há décadas. Nós vamos reconstruí-lo. E isso, ele disse, olhando para os pedaços do cheque no chão, e depois de volta para ela, é só o começo de tudo. Naquele momento, na biblioteca silenciosa, um novo pacto foi selado. Não um pacto de negócios, mas um pacto de humanidade. Ricardo, o bilionário cínico, finalmente encontrou algo em que valia a pena investir: a bondade. E ele havia encontrado a parceira perfeita para essa nova e ousada empreitada. Alguns meses depois, o Lar da Esperança não era mais um prédio em ruínas, úmido e triste. Era um lugar vibrante, recém-pintado com cores alegres, com um novo parquinho onde as crianças corriam e gritavam de alegria, e salas de aula equipadas com computadores e livros novos. Uma elegante placa de bronze na entrada recém-reformada dizia: Fundação Valente, em memória de Helena, a mãe de Ana. Ricardo estava lá, não como um doador distante posando para fotos, mas como um voluntário regular, sentado em uma pequena cadeira, lendo histórias para um grupo de crianças atentas, o rosto mais leve e feliz do que em décadas. Ele havia encontrado sua verdadeira família nos rostos sorridentes daquelas crianças. Ana estava ao seu lado, não mais em um uniforme de empregada, mas como a diretora executiva da fundação, sua parceira inteligente e compassiva na missão de espalhar a bondade. Ele havia encontrado uma herdeira em espírito, se não em sangue, alguém que entendia que o verdadeiro valor de uma fortuna não está em acumulá-la, mas em distribuí-la. A vasta e vazia mansão estava à venda, e os lucros seriam revertidos para criar mais lares de esperança por todo o país. O legado de Ricardo Valente estava sendo completamente reescrito, não em relatórios anuais de acionistas, mas nas vidas transformadas de centenas de crianças. Parecia um final feliz, um círculo perfeito de redenção e propósito, uma vitória do bem sobre a ganância. A cena final, no entanto, acontece longe da alegria e do sol do orfanato. Em um escritório de advocacia escuro e caro, com paredes forradas de livros de direito que pareciam ameaçadores, Matias, o rosto magro e tenso de raiva, senta-se em frente a advogados de reputação duvidosa. É simples, diz ele, a voz um veneno frio. Meu pai, claramente abalado pela suposta falência e pela idade, ficou senil. Ele está sendo descaradamente manipulado por essa empregada oportunista que se infiltrou em sua vida. Ela o está convencendo a doar a herança que é nossa por direito de sangue. O advogado mais velho sorri, um sorriso de tubarão que não alcança seus olhos. A alegação de incompetência mental é uma batalha difícil, mas não impossível, especialmente com os recursos certos para influenciar as pessoas certas. Matias inclina-se para a frente, os olhos brilhando com um ódio que consumiu toda a sua identidade. Os recursos não são um problema. Ainda tenho aliados. Eu quero aquela fortuna de volta. E eu quero destruir os dois no processo. Quero que ela seja exposta como a golpista que é, e que ele seja declarado um velho louco. A batalha pela alma da fortuna valente estava longe de terminar. A guerra estava apenas mudando de campo, da sala de jantar para o tribunal, onde as mentiras podem ser compradas e a verdade vendida. O bem havia vencido uma batalha, mas a ganância, resiliente e vingativa, se preparava para a guerra, prometendo arrastar a todos para a lama. A expulsão foi metódica e humilhante. Os seguranças, os mesmos que haviam jogado Ricardo na chuva, agora acompanhavam os herdeiros caídos. Uma mala cada um, apenas itens pessoais, nada de valor, foi a ordem de Ricardo. Graciela tentou pegar uma caixa de joias, mas um segurança a interceptou com firmeza. Lorena chorava histericamente, nem por sua família, mas por sua coleção de bolsas. Matias apenas olhava para o pai com um ódio puro e fervente que prometia uma vingança futura.
Eles foram escoltados para fora da mansão, passando pelos mesmos corredores onde haviam desfilado com tanta arrogância por toda a vida. A porta da frente se fechou atrás deles, deixando-os na calçada com suas malas, despojados de tudo, exceto de sua própria ganância e ressentimento. A mansão ficou em silêncio. Um silêncio diferente, limpo. Era como se a casa, por anos sufocada pela tensão e pela falsidade, pudesse finalmente respirar. Ricardo caminhou até a grande janela da biblioteca, observando seus filhos pegarem um táxi, a imagem deles parecendo pequena e patética à distância. Ele sentiu triunfo. Sentiu um cansaço profundo, uma tristeza pela família que ele teve, mas que, na verdade, nunca possuiu. Felipe se aproximou. Está segura, senhor? A casa. Ricardo se virou e seu olhar encontrou Diana, que havia permanecido quieta em um canto durante todo o confronto final. Uma testemunha silenciosa do desmoronamento de uma dinastia. Ela o olhava, não com admiração, mas com uma compaixão triste, que parecia abraçar a dor de todos na sala. Ricardo dispensou Felipe com um gesto e se aproximou de Ana. O ar entre eles era denso de emoções não ditas. Ele, o bilionário poderoso, sentiu-se subitamente vulnerável sob o olhar claro e honesto dela. Ele lhe devia uma explicação, uma desculpa e, em seu mundo, uma recompensa. Ana, começou ele, a voz rouca. Eu não tenho palavras para descrever a minha vergonha por tê-la envolvido em meu teatro familiar. O que você fez naquela noite, o ato de bondade que você mostrou a um completo estranho, foi a única coisa verdadeira que aconteceu nesta casa em muitos anos. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Isso me deu esperança. Isso me salvou de uma desilusão completa. Ele caminhou até sua escrivaninha e abriu uma gaveta. Tirou um talão de cheques e uma caneta. Eu sei que dinheiro não pode apagar o que você passou, a humilhação, o medo, mas ele pode oferecer segurança, pode oferecer uma nova vida, longe de lugares como este. Ele começou a preencher o cheque, a caneta se movendo rapidamente. Você provou ser mais família para mim em um único ato do que eles em uma vida inteira de privilégios. Eu quero que você tenha uma parte do meu legado. Não como pagamento, mas como um presente de um homem cuja fé na humanidade foi restaurada por você. Ele assinou o cheque com um floreio e o estendeu para ela. A quantia era o suficiente para mudar a vida de gerações. Ana olhou para o cheque na mão dele, depois para o rosto dele. As lágrimas brilhavam em seus olhos, mas não eram de alegria ou ganância. Eram de uma emoção muito mais complexa. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto suave, mas definitivo. Senhor Ricardo, disse ela, eu não posso ser mais firme. Eu agradeço do fundo do meu coração, mas o que eu não fiz por recompensa. Eu fiz porque era a coisa certa a se fazer. Foi o que me ensinaram. Ricardo a olhou, confuso. Em seu mundo, ninguém jamais recusava dinheiro. Era a linguagem universal que todos entendiam. A recusa dela era algo que ele não conseguia processar. Minha mãe, a diretora do orfanato onde cresci, sempre me disse que a verdadeira caridade é a que não espera nada em troca. Continuou Ana, o rosto iluminado por uma convicção serena. Se eu aceitasse este dinheiro, estaria transformando meu único ato puro em uma transação. Estaria me tornando como as pessoas que o Senhor tanto despreza. A sabedoria em suas palavras simples o atingiu com mais força do que a fúria de seu filho. Ela não estava apenas recusando uma fortuna. Estava lhe dando uma lição final e esmagadora sobre valor, sobre caráter, sobre o que realmente significava ser rico. Ela estava provando, mais uma vez, que sua integridade não estava à venda, a nenhum preço. Ela viu a confusão e a dor no rosto dele e sua compaixão voltou. Ela deu um passo à frente. Mas, disse ela, e ele ergueu os olhos, esperançoso.
Se o senhor realmente quer me agradecer, se quer usar sua fortuna para honrar o que eu fiz, há uma maneira. A esperança no rosto de Ricardo se intensificou. Qualquer coisa, Ana. Peça. A oferta dela não seria para si mesma. Seria a prova final de seu caráter. O orfanato, o lar da esperança, ele está prestes a fechar. As dívidas são grandes, o prédio está caindo aos pedaços. As crianças de lá, elas não têm ninguém. Se o senhor quer fazer algo que realmente importa, ajude-as. Salve o lar delas. Ao redirecionar a recompensa, Ana fez mais do que provar sua pureza. Ela deu a Ricardo algo que ele havia perdido há muito tempo: um propósito. Ela lhe mostrou o verdadeiro significado do legado. Não era sobre construir um império de negócios, mas sobre construir um refúgio para os vulneráveis. Ricardo olhou para ela, para esta jovem que, com nada além de sua bússola moral, havia navegado pelas águas traiçoeiras de sua família e saído mais forte. Ele rasgou o cheque que estava em sua mão. O orfanato será salvo, Ana, disse ele, a voz embargada. E isso é só o começo. Alguns meses depois, o Lar da Esperança não era mais um prédio em ruínas. Era um lugar vibrante, recém-pintado, com um novo parquinho e salas de aula equipadas. Uma placa de bronze na entrada dizia Fundação Valente, em memória de Helena, a mãe de Ana. Ricardo estava lá, não como um doador distante, mas como um voluntário, lendo histórias para as crianças, o rosto mais leve e feliz do que em décadas. Ele havia encontrado sua verdadeira família nos rostos sorridentes daquelas crianças. Ana estava ao seu lado, agora como diretora da fundação, sua parceira na missão de espalhar a bondade. Ele havia encontrado uma herdeira em espírito, se não em sangue. O legado estava sendo reescrito. A cena final, no entanto, acontece longe da alegria do orfanato. Em um escritório de advocacia escuro, Matias, o rosto tenso de raiva, senta-se em frente a advogados de reputação duvidosa. É simples, diz ele, a voz um veneno. Meu pai, abalado pela idade, ficou senil. Ele está sendo claramente manipulado por essa empregada oportunista. Ela o está convencendo a doar a herança que é nossa por direito. O advogado sorri, um sorriso de tubarão. A alegação de incompetência mental é uma batalha difícil, mas não impossível. Matias inclina-se para a frente, os olhos brilhando com ódio. Eu quero aquela fortuna de volta, e eu quero destruir os dois no processo. A batalha pela alma da fortuna valente estava longe de terminar. A guerra estava apenas mudando de campo. A notícia do processo judicial caiu como uma bomba sobre a cidade, exatamente como Matias planejara. Os mesmos tabloides que antes celebravam Ricardo como um pai traído, agora publicavam manchetes sensacionalistas, questionando sua sanidade. Bilionário doa fortuna para a empregada e deixa filhos na miséria, gritava uma manchete, convenientemente omitindo os detalhes da traição deles. Outra insinuava um romance secreto entre o velho magnata e a jovem e ambiciosa cuidadora. A narrativa pública, tão facilmente manipulada pelo dinheiro e pela influência, começou a se virar contra Ricardo e Ana. A opinião pública, antes seu maior trunfo, agora se tornava uma arma usada para atacá-los, provando que a verdade é uma mercadoria frágil no mercado de escândalos. Para Ana, o ataque foi devastador. De uma hora para outra, a mulher anônima que só queria fazer seu trabalho tornou-se o centro de um furacão de especulação e maldade. Fotógrafos acampavam do lado de fora do orfanato, tentando tirar fotos dela, assustando as crianças. Seu passado foi revirado, sua vida em um orfanato usada não como um testemunho de sua resiliência, mas como prova de que ela era uma golpista experiente, faminta por dinheiro. Pela primeira vez em sua vida, a bondade que era sua maior força foi transformada em uma arma contra ela. Ela começou a se isolar, o peso do escrutínio público esmagando seu espírito, fazendo-a questionar se seu ato de compaixão realmente valeu a pena.
Ricardo viu o sofrimento de Ana e sentiu a raiva que pensou ter deixado para trás retornar com força total. Mas desta vez era uma raiva diferente. Não era a fúria fria de um manipulador, mas a fúria protetora de um pai. Ele viu nos olhos de Ana o mesmo desamparo que ele sentiu quando estava disfarçado de mendigo e percebeu a terrível ironia. Seu teste havia acabado, mas a crueldade de sua família continuava a criar vítimas. Ele se sentia responsável, culpado por tê-la arrastado para sua guerra familiar. Trazê-la para a luz de seu mundo significava também expô-la à escuridão de seus inimigos. Ele sabia que precisava agir, não com enganos, mas com a força total de sua influência e poder para protegê-la. Ele a encontrou uma noite, sentada, sozinha no novo jardim do orfanato, olhando para as estrelas. Eles estão me chamando de golpista, disse ela, a voz baixa e ferida. Estão dizendo que eu manipulei o Senhor. Talvez eles estejam certos. Talvez eu devesse ter ido embora. Ricardo sentou-se ao lado dela, não como um patrão, mas como um amigo. Ana, olhe para mim, disse ele gentilmente. O que eles dizem nos jornais é apenas ruído. O que importa é o que fazemos. O que importa é este lugar. Ele gesticulou para o prédio reformado, para as luzes acesas nos dormitórios das crianças. Isto é real. A crueldade deles é uma sombra. A sua bondade é a luz que a expulsa. Este foi o verdadeiro ato final de compaixão. Não o dinheiro, não a caridade, mas o apoio inabalável a uma alma sob ataque. Este não é o fim da sua história, Ana. É o começo, disse Ricardo, a voz cheia de uma convicção que a contagiou. Eles querem uma guerra? Terão uma. Mas não lutaremos com as armas deles, com mentiras e veneno. Lutaremos com a verdade. E a verdade, minha cara, é que você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Suas palavras foram o escudo que ela precisava. Ele não a estava salvando, mas estava devolvendo a ela a força que ela sempre teve, a força que ela usou para salvá-lo. Naquele momento, eles se tornaram uma equipe, unidos contra a escuridão. O dia da primeira audiência no tribunal chegou. A cena do lado de fora era um circo midiático. De um lado, Matias, Graciela e Lorena chegaram em um carro alugado, vestidos com roupas sóbrias e caras, representando o papel de filhos preocupados e traídos. Do outro, Ricardo chegou em seu sedã modesto, com Ana ao seu lado. Ela não parecia uma golpista. Parecia uma jovem digna, assustada, mas resoluta. Ricardo não a tocou, mas sua proximidade era uma declaração. Eles caminharam juntos em direção às escadas do tribunal, enfrentando o flash das câmeras como uma frente unida. A batalha não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre a definição de legado, sobre a verdade contra a mentira, sobre a bondade contra a ganância. Dentro da sala do tribunal, a tensão era palpável. Matias e seus advogados sentavam-se de um lado, os rostos confiantes, armados com laudos médicos comprados e testemunhas falsas. Do outro, Ricardo e Ana sentavam-se com sua equipe legal, parecendo calmos, mas preparados para uma longa e suja batalha. O juiz entrou e o silêncio caiu sobre a sala. Ana olhou para Ricardo e ele lhe deu um pequeno aceno de cabeça, um gesto que dizia: "Estamos juntos nisso." Ela respirou fundo, encontrando sua coragem. Ela havia enfrentado a solidão e o desespero por toda a vida. Enfrentaria isso também, não por uma fortuna, mas por algo muito mais valioso, sua honra e o futuro das crianças que contavam com ela. A guerra judicial seria longa e desgastante. A mídia continuaria a especular. A família Valente tentaria usar cada truque sujo para desacreditá-los. O resultado era incerto. O poder do dinheiro para torcer a verdade era imenso, e eles enfrentavam um inimigo que não tinha escrúpulos. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não se sentia cínico. Ele tinha algo pelo que lutar, alguém por quem lutar.
Ele havia passado a vida construindo um império de coisas, mas agora estava lutando por algo que não podia ser comprado: o caráter. A batalha final de sua vida não seria nos negócios, mas no tribunal, defendendo a honra da única pessoa que lhe mostrou o que significava ser verdadeiramente rico. A história deles não terminava ali, com um veredito. Terminava com uma escolha. A escolha de lutar pela luz quando a escuridão ameaçava engolir tudo. A escolha de acreditar na bondade, mesmo quando o mundo inteiro tentava provar que ela era uma fraqueza. Ricardo começou seu teste para encontrar uma única pessoa honesta e, em sua busca, ele encontrou um novo propósito para sua própria vida. E Ana, a empregada humilde, em seu simples ato de dar pão a um estranho, iniciou uma cadeia de eventos que poderia salvar centenas de crianças, mas que também a colocou no centro de uma guerra perigosa. A vitória deles não estava garantida, mas a luta em si já era uma forma de redenção. E você, acredita que um legado é o que se deixa para alguém ou o que se deixa em alguém? Se esta história tocou sua alma, compartilhe-a com aqueles que sabem que a verdadeira herança é a bondade.